Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Rafael Caldas, CEO da plataforma Inteligov. Ele fala sobre a primeira plataforma de inteligência legislativa 100% automatizada. Bom dia, Rafael Caldas. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Nosso. Legal, Rafael. Vamos começar aqui nossa entrevista, né? Para que possamos começar. O que é... explica para nós, né, quem está em casa, o que é a Inteligov. A Inteligov é uma startup que surgiu para reformatar o que chamam de lobby, né, a interação entre o setor público e privado, a defesa de interesses, entender como o governo está atuando e dar mais transparência e auditabilidade também para as relações entre os setores público e privado. Eu sou advogado, sempre atuei nessa interface e lá por 2013, 2014 a gente viu a oportunidade de transformar o que era um serviço em um produto, né? As pessoas tiveram que repensar como monitoravam esses dados, como faziam a interação com o setor público, por conta de todos os momentos complicados que a gente viveu na nossa história política recente. E por conta disso surgiu a Inteligov para ajudar organizações que vão desde o Supremo Tribunal Federal até a Transparência Internacional a monitorarem esses dados e atuarem de uma forma mais efetiva. Rafael, estamos falando em monitoramento e inteligência de governo, né? Como podemos traduzir isso para o trabalho, por exemplo, de uma casa legislativa como é aqui a Alesp? Um dos pontos iniciais, eu acho que é o grande volume de dados, né? É o que a gente chama de Big Data, né? Big Data. A gente, com esse volume de dados, numa casa legislativa, vocês têm condições de identificar, por exemplo, temas recorrentes, né? Que comissões estão trabalhando de uma forma mais ou menos efetiva, quais órgãos são gargalos, quais órgãos têm um trabalho mais ágil. Identificar, por exemplo, isso facilita o trabalho dos líderes, identificar quais parlamentares, como os parlamentares se organizam em votações e uma série de coisas. Além disso, com inteligência artificial, se a gente se aprofundar um pouco, a gente tem até possibilidade de identificar a efetividade de políticas públicas, né? Os parlamentares, eles têm muita pressão, às vezes, por parte da imprensa para serem produtivos no sentido de apresentarem muitos projetos, o que a gente sabe que, no fundo, às vezes é até prejudicial para a sociedade como um todo, né? Um excesso de regulação. Mas com inteligência artificial, as casas podem até começar a identificar que políticas públicas são mais ou menos eficazes, cruzando o texto das políticas e o resultado que elas geraram efetivamente na sociedade. Rafael, você tocou num ponto que eu acho importantíssimo aí. Às vezes, a opinião pública cobra projetos em número, em quantidade, e não se fala da qualidade, do desdobramento de cada projeto. Quer dizer que você acredita que o Inteligov ele pode ajudar nisso para a gente consiga acompanhar se realmente o projeto está sendo eficiente ou não, se o trabalho dos deputados está atingindo a eficiência desejada ou não, é isso? Exatamente, é muito fácil você identificar projetos similares, né? Já houve caso até da gente identificar projetos que foram tão no copia e cola que você tinha um município diferente citado no texto da matéria, né? A gente tem uma funcionalidade onde a gente permite uma geolocalização de alguns temas, né? Que surgiu por conta da demanda de um cliente naquela época que surgiu esse debate sobre os canudos de plástico, né? E você via visualmente no mapa esses projetos se espalhando muito rapidamente, né? Por um lado, claro, tem a preocupação com o meio ambiente e a necessidade específica de atender a certas preocupações da sociedade, mas, por outro lado, esse copia e cola acaba não funcionando muito bem, porque você tem replicação de leis que às vezes estão na esfera federal, estadual, municipal, há toda uma discussão de competência e você acaba, na verdade, trazendo mais dificuldade do que ajudando. Então, com o Inteligov você consegue identificar o que já existe e adaptar as peculiaridades daquela casa específica, né?
Agora, é interessante, Rafael, a gente abordar também em relação à inteligência artificial, serviço de melhoria de processo legislativo, como ela pode ser aplicada em casas legislativas de todo o país e, na verdade, né, em todas as esferas aí de administração pública. Eu acho que esse debate tem crescido cada vez mais, né? Eu acho que ele é um debate que tem... A esfera pública ela tem se digitalizado rapidamente, o Legislativo é um exemplo, a Lesp, aliás, é um exemplo, né? O Estado de São Paulo aqui deu passos adiante muito mais rápido que outros órgãos, e a gente tem que pensar, eu acho, em dois pontos, não só na digitalização do serviço público, mas como o cidadão também vai ter acesso a esses serviços, e eu acho que esse seria o primeiro ponto para a administração pública como um todo focar usando inteligência artificial, que é entender onde estão as maiores demandas por serviços públicos e como esses serviços públicos poderiam ser melhor atendidos, né? Então, entender com base... mas para isso você precisa desse trabalho anterior, que são os canais para o cidadão entrar em contato, para demandar melhorias, e a partir disso entender como a administração pública pode atuar de modo mais eficiente. Tem uma experiência, por exemplo, na cidade de Boston, que eu acho incrível e já é bastante antiga e bastante anedótica já até, onde o município criou um aplicativo de celular que o cidadão dava permissão para eles monitorarem o GPS, mas não para localização, o acelerômetro, me desculpe, para saber onde tinha buraco, por exemplo. Então, eles recebiam a localização na hora e a mexida que o carro deu, por exemplo, para identificar onde tinham buracos nas ruas. E com o volume de dados, eles conseguiam apontar que regiões estavam precisando de mais ou menos pavimentação, né? Então, eu acho que por enquanto, um oceano azul, tem muita coisa para ser feita e a tecnologia pode ajudar bastante. Ô, Rafael, você citou aí esse exemplo de Boston, né, em relação aos buracos. Quais outros exemplos que você acha que seriam relativamente fáceis de se implementar, de repente aqui em São Paulo, por exemplo, que tivesse uma participação maior da população, para não ficar só uma coisa envolvendo o legislativo e que a população não participa? Eu acho que hoje a abertura de canais de participação é muito fácil, né? A gente viu recentemente com as sessões deliberativas remotas que houve uma resposta muito rápida, mas que em certo sentido em algumas localidades a participação popular ficou dificultada, né? Você tem às vezes pequenos municípios onde a sessão da Câmara acontecia no ambiente do plenário e tinha aquelas cadeiras, bancos que a população podia ao menos acompanhar o que acontecia, e muitas vezes por falta de preparo, né, em alguns legislativos menores, essas sessões acabaram acontecendo em salas fechadas de Zoom ou de Skype, sem a possibilidade de participação popular, o que é muito facilitado pela internet hoje, né? Então, o primeiro passo, eu acho, são essas ferramentas de participação popular, de colher opinião popular e de colher demanda por serviços. Eu acho que a gente pensar já em inteligência artificial, já sair com isso, não é o melhor caminho quando a gente tem ainda um grande trabalho para aproximar sociedade e governo, para aproximar as demandas, a defesa de interesse individual ou coletivo da sociedade com a esfera pública. Então, acho que a gente tem que começar com esses passinhos de criança ainda, antes de pensar em algo mais avançado. Outra coisa que me chama a atenção, você citou que determinado projeto em relação aos canudos, né, você viu que tinha um copia e cola espalhado pelo país inteiro. Ou seja, um sistema desse, ele acaba explicitando muitas vezes o trabalho que não é o melhor trabalho por parte do legislador. Como está sendo a receptividade dos legisladores de uma forma geral, não falo só do Estado de São Paulo, em relação a sistemas desse tipo, que se por um lado ajuda, mas por outro lado também aquele legislador que estava só no copia e cola, ele tem o que ele fazia exposto ali para a população, né? Na verdade, os parlamentares não são nossa
nosso público principal, né? Nosso público principal são entidades do terceiro setor, entidades do setor privado que necessitam interagir com o setor público ou entidades da administração mesmo que necessitam interagir com outros setores do governo, né? Mas o que eu tenho sentido de parlamentares que já interagiram conosco é um interesse extremamente grande porque eles sentem muito na pele essa pressão de produzir. O critério muitas vezes é fulano apresentou só 3 projetos, já esse outro vereador apresentou 300, e na verdade a gente que vive mais isso de perto, como vocês bem sabem, a gente sabe que esse não é um critério adequado, é como medir o livro pelo volume de páginas, né? Então a reação dos parlamentares tem sido positiva, no sentido de que alivia um pouco essa pressão e eles começam a ter outros critérios para conseguir demonstrar a efetividade do seu trabalho, né? Então, a gente monitora também votações, a gente monitora participação em comissões, pronunciamentos. Então, você tem um retrato mais completo de quem é aquele parlamentar, como ele se comporta em relação a partido, ao governo, à fidelidade, quem são seus principais aliados e seus principais detratores. Então, você consegue ter uma visão um pouco mais ampla, não só de assuntos, como também de contexto da Casa Parlamentar e qualificar a sua atuação. Você deixou claro que o terceiro setor, neste momento, ainda é o seu principal cliente. O terceiro setor, ele tem recursos para investir nisso? Ele vem investindo pesado nisso? Como é que fica essa relação de investimento, dinheiro? Como é que a coisa está andando nesse sentido? A gente tem no terceiro setor um quadro bastante diferenciado, né? A gente tem organizações absolutamente depauperadas, sem recurso mesmo, e com projetos muito interessantes, e organizações com financiamento bastante suficiente para esse tipo de atividade. Então, a gente tem um modelo bastante flexível com eles. Algumas entidades nos remuneram por uma tabela padrão, com algumas outras a gente fecha parcerias de ajudá-los com o acesso à nossa plataforma, sem contrapartida financeira. Mas a gente sempre está muito aberto para ajudar os projetos que a gente acredita, os projetos que a gente tem alinhamento, né? Por outro lado, na verdade, o nosso principal cliente hoje, talvez eu tenha me expressado mal, é ainda a iniciativa privada. São as organizações que já faziam o lobby, já faziam as relações governamentais e precisaram migrar para um modelo mais baseado em dados, menos baseado em networking, tirando todos esses riscos que esse modelo antigo trazia, né? Então, organizações muito preocupadas com compliance, como fazer isso de uma forma transparente, ética e sem ter tudo concentrado na mão de alguém que às vezes você nem sabe o que está fazendo. Então, a gente tem basicamente esses 2 perfis de cliente, fora alguns clientes do setor público também. Então, é bastante horizontal, bastante transversal. Legal. Agora, outro fator importante, Rafael, em tempos de pandemia, né? O que você viu mudar nesse conceito? Quais as evoluções? Como você viu a transformação desse setor em tempos de pandemia? A gente teve primeiro, a gente teve um aumento grande de matérias nesse período, né? O número de matérias apresentadas, a gente tem um site, até esse é um serviço público aberto a todos, quem quiser acessar é covid.inteligov.com.br, onde a gente está fazendo um monitoramento de tudo que sai na imprensa oficial da União, estados e municípios sobre Covid, desde editais de licitação até decretos, e todo tipo de normativo, e projetos de lei também do Brasil inteiro. Então, a gente tem um radar bem amplo, com uma bela amplitude sobre o que está acontecendo em tempos de Covid. Então, primeiro ponto, teve um aumento significativo de regulação, o que foi necessário. Outro ponto que eu acho relevante de destacar desse período foi essa digitalização rápida dos poderes públicos, especialmente do legislativo, o que é excelente, mas que trouxe consigo também algumas questões que a gente precisa ficar atento, especialmente quanto à publicidade, né? Como que os atos públicos estão, principalmente legislativos, estão sendo registrados, porque às vezes você tem a sessão de votação no Skype sem controle algum e não é gravada, e como que isso é registrado.
Então, acho que a gente tem algumas preocupações com a questão da publicidade também. E, finalmente, a interação com os agentes públicos mudou completamente, né? Isso sempre foi muito pessoal, muito interações em audiências públicas, indo a gabinetes, isso tudo mudou agora, né? Então, esse eu acho que é um nó não resolvido. Como é que isso vai ficar e se a gente vai ter um novo normal também para esse tipo de atividade, que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de dar cada vez mais transparência a esse tipo de contato, a esse tipo de relação. É um dos nossos objetivos, ter uma sociedade onde a relação público-privado seja cada vez mais transparente e mais auditável. Agora, um negócio importante perguntar também, em termos de políticas públicas, né? Qual as evoluções que nós tivemos nos últimos tempos em relação ao tema, né? Tecnologia, inteligência artificial. Como você acha que nós vamos evoluir a partir de agora, Rafael? Eu acho que a gente tem que pensar basicamente em duas linhas. Eu acho que a gente teve grandes avanços, apesar de tropeços, né? A LGPD, por exemplo, eu acho que é um grande avanço, a Lei Geral de Proteção de Dados, que realmente vai proteger, vindo desde um pouco antes, o Marco Civil da Internet, já que era um projeto de 2011, e também a LGPD agora, eu acho que são importantes regulações para a tecnologia e que dão segurança a todas as partes que agem com tecnologia. Por outro lado, eu acho que a gente vai ter que tomar cuidado, e a LGPD é um exemplo disso, de como essas políticas são implementadas, porque você começa a mexer em conceitos absolutamente técnicos, às vezes, onde algumas informações, algumas preocupações são tratadas de maneira equivocada, né? Então, na LGPD, por exemplo, a gente teve casos onde a redação do projeto estava tão restrita que tiveram, por exemplo, planos de saúde que não conseguiam passar, ou prestadores de serviço de saúde, na verdade, que não poderiam passar o nome da pessoa que era de algum plano de saúde para o seu plano de saúde, porque não poderia passar o dado dessa pessoa, então os prestadores de serviço de saúde não conseguiriam fazer a cobrança, né? Então, desde esse tipo de coisa, até a gente entrando em searas como responsabilidade civil do algoritmo, né? Que é um tema em debate, quando a gente tem algum algoritmo preditivo, como no caso da Inteligov, por exemplo, a gente prevê a aprovação ou não de determinados projetos, né? A gente indica num termômetro se ele tende a ser aprovado ou não e qual a probabilidade disso. Há discussões, não aqui ainda, por enquanto, de forma mais consolidada, mas sobre a responsabilidade civil do algoritmo. Se esse algoritmo te induziu a erro, né? Qual é a responsabilidade disso? É devido a alguma indenização? Como isso deve ser tratado? Então, eu acho que a gente tem que tomar também certos cuidados para que a gente não bloqueie inovação, para que a gente não coloque ainda mais risco no colo do empreendedor, que já corre muito risco num ambiente tão regulado como é o nosso. Rafael, diante de tudo isso que você está explicando aqui para a gente, explicando para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, me vem a seguinte dúvida. Toda vez que eu vejo essas empresas que trabalham com sistema de informação, de captação de informação, gera aquela consequente repercussão. O que essas informações, que serão feitas com ela? Será só para o trabalho aqui que eu estou cedendo mesmo? Ou será que a minha privacidade, de alguma forma, pode ser invadida? E isso, no caso aí da empresa Inteligov, vale para a população, vale para o terceiro setor, vale para o poder público. Como que vocês trabalham a questão de privacidade das informações? Excelente pergunta. A gente, na verdade, atualmente, a gente só coleta dados públicos disponíveis nos portais, a gente não coleta dados de pessoas físicas, à exceção dos parlamentares, e mesmo dos parlamentares, apenas os dados públicos, né? A gente não disponibiliza celular, nada disso. Então, basicamente, a gente entra no site da Alesp, encontra lá o perfil do deputado ou nos dados abertos, quando a casa oferece, né? Como é o caso de vocês, acha lá o deputado, então a gente coloca no nosso site a foto, o e-mail institucional, número do gabinete, e começa a cruzar os dados
de produção, então os projetos, os pronunciamentos, então só dados públicos. A gente não coleta dados pessoais de nenhuma forma, né? Inclusive uma das nossas missões, né, nossa visão é uma sociedade, como eu já disse, em que essa relação público-privado seja mais auditável e transparente. A gente tem essa preocupação de não colocar nenhuma interação humana na captação desses dados, né? Então não é um correspondente que pega o dado e pode escrever errado. Se saiu com um ano equivocado, vai ficar com um ano equivocado na nossa plataforma. Se uma palavra está com a grafia errada, se veio com pontuação, vai ficar desse jeito. A gente não mexe no dado, né? Então a gente preserva o dado como ele veio. E a gente só trabalha com dados públicos. Então a questão da privacidade para a gente não é uma questão. A gente não controla dados e não coleta dados de cidadãos, né? Rafael, eu quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Um abraço. Obrigado, bom dia.